Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Mestre Nagakun na área. No vídeo anterior eu mostrei uma estrutura simples para você criar sessões de RPG de uma forma mais rápida e eficiente. Mas hoje nós vamos falar da parte mais importante das suas sessões de RPG, o gancho de aventura. O gancho é aquilo que coloca sua história em movimento. É o evento que faz os jogadores levantarem da sua mesa da taverna, pegarem suas armas e decidirem agir. Vamos agir! Muitos mestres travam exatamente nesse ponto. Nós mestres sabemos que nós queremos narrar uma aventura, narrar uma campanha de RPG, mas não sabemos bem como começar isso. Mas a boa notícia é que para criar um gancho realmente interessante, não precisa ser algo realmente complexo. Na verdade, existem alguns princípios bem simples que ajudam a construir ganchos fortes em poucos minutos. Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo, que hoje nós vamos falar de 7 ganchos para criar aventuras em poucos minutos, beleza? Primeiro ponto, comece com um problema claro. Um dos ganchos mais eficientes que você pode pôr para os seus jogadores é criar um problema. Quando algo está realmente errado no mundo, eles percebem que há um erro, que há algo acontecendo, os jogadores eles se sentem muito mais interessados em agir. O segredo aqui é ser claro e direto. Não precisa de mistério exagerado logo no começo. Então vocês escutam um barulho atrás da porta. Simples e direto. Um problema bem definido cria urgência e dá direção aos seus jogadores. Um exemplo aqui, grupo de jogadores, então eles chegam a um pequeno vilarejo. E lá eles começam a conversar com os NPCs, geralmente eles vão até o taverneiro, e o taverneiro fala pra eles, algumas caravanas não estão chegando na cidade fazem algumas semanas já, não sabíamos o que aconteceu. O comércio em si dentro do vilarejo deu aquela morrida, assim, sabe? Tipo, pouca coisa sendo movimentada, não tem dinheiro fluindo para a cidade, para o pequeno vilarejo. E assim, a vila começa a passar fome, porque eles têm o suficiente, talvez, para eles sobreviverem por alguns dias, não para sobreviver durante longas semanas. Em The Witcher, muitas aventuras começam com um problema realmente pequeno. Uma criatura está atacando o vilarejo, ou mesmo uma maldição que está afetando uma comunidade. Você também pode usar um evento repentino. Essa é uma forma poderosa de você começar uma sessão de RPG, de você começar aquela pequena narrativa que você está querendo colocar, quando tudo está acontecendo exatamente naquele momento. Eles chegaram e a treta tá rolando. Eventos inesperados colocam os seus jogadores no meio da ação diretamente. E assim você elimina aquele problema inicial de putz, e agora? Será que a gente ajuda ou não ajuda? Ainda assim vai ter aquele momento de decisão dos jogadores, porém a ação tá na cara deles. Se eles forem jogadores que realmente eles gostam de ajudar as pessoas, eles vão ajudar ali e tentar resolver aquele problema. Esse tipo de gancho funciona muito bem para aquelas sessões mais rápidas. Chegamos, combate, chegamos, resolução, chegamos, diplomacia, vamos resolver esse problema. Um exemplo aqui, que enquanto os jogadores estão na taverna, estão ali bebendo, conversando, fazendo aquele happy hour deles, né? Alguém chega gritando na taverna, meu Deus! Ele para assim, no meio da taverna, assim, tem uma criatura atacando os viajantes na estrada. Caiu. Gancho, rápido, momento importante, jogadores devem agir ou não. Você criou o problema, eles devem agir ou não. Em Star Wars, Uma Nova Esperança, a história começa com um ataque acontecendo no espaço. Pim, 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 pim. Nós, como espectadores, como público, somos jogados exatamente naquele momento de tensão, sem entender nada do que está acontecendo. Mas a história vai se desenvolvendo e fica muito foda. Você também apresenta um mistério misterioso para os seus jogadores. Mistérios são ganchos extremamente eficientes porque geram curiosidade, geram vontade de tentar resolver aquele problema. Quando algo realmente estranho acontece e não há uma explicação imediata, uma explicação lógica para o que está acontecendo, os jogadores, naturalmente, presumindo que eles são realmente interessados no que está mestrando, eles querem agir, eles querem resolver aquele problema, eles querem entender o que está acontecendo. O segredo é você deixar pistas suficientes para os jogadores se guiarem, mas sem revelar o mistério de maneira imediata. Um exemplo aqui então que durante a noite todos os espelhos de um pequeno vilarejo, de uma cidade, seja o que você queira colocar, aparecem quebrados de maneira espontânea. Quando eles questionam as pessoas, eles entendem que ninguém viu, que ninguém simplesmente chegou perto dos espelhos. O que será que está acontecendo nesse lugar? Em Stranger Things, o desaparecimento do Will cria mistério, o que movimenta toda a história. Você também conecta o gancho a um personagem. Quando o gancho ele afeta diretamente alguém do grupo, o envolvimento da mesa aumenta de uma maneira que você nem imagina. Você pode ligar isso ao passado dos jogadores, a um NPC específico e talvez muito mais importante do que eles imaginam, ou a algo que aconteceu numa sessão anterior. Esse tipo de gancho funciona muito bem para quando você quer criar campanhas realmente longas para os seus jogadores. Um exemplo aqui é que um dos jogadores recebe uma carta e ele acaba descobrindo ao ler a carta, claramente, porque ele não, né, tipo, toquei, haha, que a mentora deles desapareceu enquanto ela explorava algumas ruínas que eram consideradas proibidas, talvez em outro reino, talvez em outro lugar que ela não deveria estar. Você criou o mistério, aí vai do jogador ir atrás ou não. Geralmente eles vão porque é bem divertido ir atrás dessas coisas e você consegue fazer eles sofrerem um pouquinho. Não que esse seja o objetivo do mestre, é sim. Em Senhor dos Anéis, o envolvimento do Frodo acontece justamente porque ele recebe um anel como uma
herança do Bilbo. Você também usa recompensas tentadoras para os jogadores. Às vezes o que movimenta seu grupo de jogadores é simplesmente a promessa de uma recompensa realmente, como eu falei, tentadora. Tesouros, fama, poder ou mesmo conhecimento pode movimentar a campanha, pode movimentar a sua sessão de uma maneira que você nem imagina. E pode ser aquele ponto inicial que você esperava para vamos começar uma aventura, como será? Pum, carta chegou, ó, vocês são convocados para isso. O importante é que a recompensa seja tentadora o suficiente para que os jogadores decidam agir, decidam seguir aquele caminho. Um exemplo é que um nobre então ele oferece uma recompensa completamente tentadora a quem recuperar um artefato antigo numa torre abandonada nas montanhas ou uma ruína antiga nas montanhas. Os jogadores eles decidem ir lá ou não. Geralmente eles vão porque assim eles se interagem mais com a sessão de RPG e te ajudam também, né, mestre? É muito legal quando os jogadores ajudam, né? Em Indiana Jones, muitas aventuras dele começam justamente porque ele vai atrás de artefatos históricos ou mesmo valiosos. Você cria um perigo imediato para esses jogadores. Ganchos baseados em perigo funcionam muito bem porque eles criam urgência para os seus jogadores. Quando uma ameaça clara existe, os jogadores sentem que eles precisam agir rápido, eles precisam correr contra o relógio para resolver o problema. Esse tipo de início costuma levar a sessões muito mais intensas, em que os jogadores eles precisam agir rápido, decidir coisas de uma maneira muito dinâmica, para que a sessão não trave, para que aquele perigo real não fique tipo, ok, a gente tem tempo. Mantenha a expectativa alta para os jogadores, tipo, vamos, o que vocês vão fazer? Resolve. Um exemplo aqui que os jogadores estão numa cidade, felizes, bebendo, conversando, falando besteira, e de repente eles escutam, né, boatos de alguém, ou mesmo eles estão participando do conselho de guerra, e eles acabam descobrindo que um exército inimigo então atravessou o rio e eles estão próximo da cidade. Segundo as expectativas, né, eles falam que esse exército perigoso poderá chegar à cidade no amanhecer do dia seguinte. Em Game of Thrones, muitas histórias acontecem diante de uma ameaça iminente, como invasões, conspirações ou mesmo guerras. Você também mostra que algo está errado. Nem todo gancho que você coloca precisa ser explosivo. Às vezes, algo pequeno e estranho já é o suficiente para gerar curiosidade para os jogadores. Que estranho! Esses ganchos funcionam muito bem em campanhas mais investigativas, aqui, ou mesmo de terror. Um exemplo aqui que os jogadores estão numa vila pacífica, bebendo, conversando, só jogando papo pro ar, só gastando tempo, por assim dizer. Viver aquela aventura difícil pra caramba, né? Sobreviver, vamos aproveitar esse momento. Vamos ter um relax aqui que é muito divertido. Quando eles olham ao redor, eles percebem que os animais da vila eles estão agindo de uma maneira estranha, e muitos deles evitam entrar na floresta. Em Twin Peaks, o mistério começa quando algo relativamente pequeno revela que existe algo muito mais estranho acontecendo. Criar um bom gancho de aventura não precisa ser nada complexo. Um problema claro, um evento inesperado, um mistério ou mesmo uma ameaça já são suficientes para iniciar uma sessão envolvente. O importante é você lembrar que o gancho não precisa contar toda a história do que vai acontecer ou do que está acontecendo. Ele só precisa fazer algo realmente simples e realmente importante. Dar aos jogadores um motivo para eles agirem. E quando os jogadores eles realmente começam a agir, a história realmente começa a caminhar para frente. No próximo vídeo da série, nós vamos falar sobre algo realmente importante e essencial para suas preparações de sessões de RPG rápidas. Como criar encontros memoráveis sem quebrar a cabeça. E agora eu quero saber de vocês, qual é o gancho de aventura que vocês usam para suas sessões de RPG? Ou quais vocês já usaram para dar engajamento, para fazer os jogadores se interessarem pela história? Deixe nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais, gancho.